Tem gente que não se esconde porque é tímida. Se esconde porque aprendeu que ser vista é perigoso. E o pior é que, com o tempo, isso para de parecer medo. Começa a parecer que é a sua personalidade. Você acha que é o seu jeito de ser. Que você é mais quieto, mais fechado, mais travado. Que é mais difícil de você se mostrar pros outros. Que talvez você seja mais estranho, mais inseguro, mais sensível do que deveria. Mas talvez não seja tão simples. Talvez o que você chama de esse é o meu jeito seja só a forma como a sua mente encontrou de evitar uma dor muito específica que todo mundo passa. A dor de ser visto e sentir que no momento em que alguém te enxergar de verdade, alguma coisa errada em você vai ser descoberta. Porque vergonha não é só constrangimento. Vergonha não é só passar por uma situação humilhante. Vergonha é quando a dor deixa de dizer eu fiz algo errado e começa a dizer tem alguma coisa errada em mim. E quando uma pessoa começa a viver nesse lugar, ela muda. Não só por dentro, ela muda por fora também. Muda o jeito de falar, o jeito de se expor, o jeito de amar, o jeito de pedir. Porque a vergonha não machuca só a autoestima. Ela tá com uma coisa muito mais profunda. A sensação de que você pode ser quem você é, sem precisar ficar se escondendo pra ser aceito. E talvez seja por isso que tanta gente vive cansada, sem entender exatamente o porquê. Porque viver com vergonha não é só sofrer, é se editar o tempo inteiro, é pensar 1000 vezes antes de falar, é guardar um sentimento pra você sem querer demonstrar. É ficar querendo se corrigir várias e várias vezes antes de tentar. É se observar por fora enquanto tenta existir por dentro. É nunca estar inteiro no momento. Uma parte sua sempre está ocupada demais, tentando impedir que o mundo veja aquilo que você acha imperdoável em você. E o mais perigoso é que a vergonha nem sempre parece vergonha. Às vezes ela parece timidez. Às vezes parece perfeccionismo. Às vezes parece humor demais, piada demais, ironia demais. Às vezes parece uma pessoa que se explica demais, como se estivesse sempre tentando justificar a própria existência. Às vezes parece alguém frio, alguém distante, alguém que não demonstra tanto. Alguém que nunca precisa de ninguém. Mas muitas vezes isso não é frieza, é medo. Porque quando uma pessoa associa exposição com humilhação, ela aprende a sobreviver de vários jeitos. Tem gente que se cala, tem gente que vira um personagem, tem gente que tenta ser impecável, tem gente que ataca antes de ser atacado, tem gente que se diminui antes que alguém o diminua, tem gente que ri de si mesmo o tempo todo. Porque acha melhor participar da própria humilhação do que correr o risco de ser pego desprevenido por ela. E tudo isso pode parecer escolha, mas quase nunca é. Na maioria das vezes é adaptação. É proteção, é uma inteligência emocional desesperada tentando evitar que aquela ferida seja tocada de novo. Porque quem vive com vergonha não está só com medo de errar, está com medo de ser revelado. Esse é o ponto. O problema não é o erro em si, o problema é o que o erro parece provar. Não é só eu falhei, é muito mais isso mostrou quem eu sou. Não é eu fui rejeitado, é eu fui rejeitado porque no fundo sou rejeitável. E quando isso entra fundo o suficiente, a pessoa começa a construir a própria personalidade ao redor dessa defesa. Ela começa a falar menos do que sente, mostra menos do que pensa, pede menos do que precisa, deseja menos do que quer, arrisca menos do que sonha. Porque no fundo, viver envergonhado é viver com a sensação de que existir espontaneamente é perigoso demais. Então você aprende a oferecer ao mundo uma versão calculada de si mesmo, uma versão menos arriscada, menos intensa, menos verdadeira, menos exposta. E o problema é que essa estratégia funciona, pelo menos no começo ela funciona, porque realmente diminui o risco de humilhação. Se você não se mostrar, ninguém vai te ferir. Se você não se entregar, ninguém vai te rejeitar. Se você não pedir, ninguém vai te negar. Se você nem tentar, ninguém vai ver você falhar. Se você não se abrir, ninguém vai tocar na sua ferida. Só que essa proteção cobra um preço sutil, mas muito alto. E o preço é a sua presença. De tanto se proteger, você começa a desaparecer aos poucos. Desaparecer das conversas, das relações, das oportunidades, do amor.
da intimidade, da própria vida, porque existe um ponto em que a vergonha deixa de ser uma emoção e vira um ambiente interno. Você entra num lugar onde tudo precisa ser filtrado, onde qualquer olhar pesa, qualquer silêncio é ameaça, qualquer erro te expõe, qualquer rejeição confirma e qualquer comparação humilha. E é aí que até descansar fica difícil, porque a vergonha não te deixa só triste, ela te deixa em vigilância. Ela transforma o mundo num tribunal invisível e transforma você no réu, no juiz e na própria sentença. Talvez por isso tanta gente viva em guerra consigo mesma. Autocrítica demais, controle demais, consciência demais de como está sendo vista. Vergonha demais até de precisar sentir, querer, falhar e amar. E o mais cruel é que por fora ninguém percebe totalmente, porque vergonha raramente se parece como dor pura. Ela aparece como autocontrole, como maturidade excessiva, como discrição, como independência, como alguém muito reservado. Mas às vezes o nome disso tudo é uma pessoa tentando não ser humilhada de novo. E talvez seja por isso que a vergonha seja uma das dores mais solitárias que existem, porque outras dores ainda conseguem pedir ajuda, mas a vergonha tem vergonha de aparecer. Ela quer se esconder até quando está sofrendo. Ela quer parecer normal, quer parecer funcional, quer parecer forte, quer parecer diferente, mesmo quando por dentro a pessoa está implorando para que alguém a enxergue sem instruí-la. E aí que vai um dos efeitos mais cruéis da vergonha. Ela não faz você só se esconder dos outros, ela faz você se esconder de si mesmo, porque para sobreviver você começa a amputar tudo aquilo que parece arriscado demais sentir. Sua vulnerabilidade, sua espontaneidade, sua necessidade, sua raiva, seu afeto, seu desejo, sua verdade. Você vai se podando, se corrigindo, se contendo, se reduzindo, até que um dia nem sabe mais o que em você é essência e o que em você é defesa. E é aqui que muita gente se confunde, porque passa anos dizendo eu sou assim mesmo, quando na verdade grande parte desse eu foi construída em volta do medo de ser exposto. Não é que a pessoa nasceu fria, talvez ela só tenha aprendido que sentir demais era perigoso. Não é que ela nasceu distante, talvez ela só tenha aprendido que se aproximar demais dava poder demais para o outro ferir. Não é que ela nasceu silenciosa, talvez ela só tenha aprendido que mostrar a própria voz podia virar motivo de vergonha. Não é que ela não quer ser amada, às vezes ela até quer desesperadamente, mas quer sem ser vista por inteiro, quer sem correr o risco de ser conhecida de verdade, quer amor com proteção, quer vínculo com armadura, quer intimidade sem exposição. Só que isso quase nunca funciona, porque ser amado de verdade exige aparecer. E para quem vive dominado pela vergonha, aparecer é como se fosse a própria morte. Então a pessoa fica presa. Ela quer proximidade, mas se fecha. Ela quer ser acolhida, mas se esconde. Ela quer descansar, mas fica em vigia. Ela quer ser vista, mas cria uma versão editada de si mesmo para mostrar pros outros. Ela quer ser escolhida, mas não consegue acreditar que se mostrar sua verdadeira essência, alguém vai querer ficar. E talvez essa seja a prisão mais triste da vergonha. Ela faz a pessoa passar a vida inteira tentando evitar uma humilhação, e no processo impede que a pessoa viva a própria vida. Mas existe uma coisa importante aqui: a vergonha não nasce do nada. Ninguém acorda um dia e decide sentir que a própria existência é um problema. Esse tipo de dor normalmente se constrói quando, em algum nível, a pessoa aprende que certas partes dela não são bem-vindas, que sentir demais incomoda, que errar expõe, que precisar humilha, que falhar diminui, que ser espontâneo demais é perigoso, que ser verdadeiro demais custa caro. Então ela vai lá e se adapta. E isso precisa ser dito com muita clareza. Muita vergonha não é fraqueza, é sobrevivência. É uma estratégia antiga tentando te proteger de uma dor que em algum momento foi real demais. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente não consegue simplesmente parar, não consegue só relaxar, não consegue só se aceitar, não consegue só ligar menos, não consegue
só se mostrar. Porque não está lutando contra uma ideia, está lutando contra uma sensação profunda de ameaça. Como se ser visto sem máscara ainda fosse perigoso. Como se abaixar a guarda ainda fosse fatal. Como se existir de verdade ainda pudesse terminar em humilhação. E talvez o começo da cura esteja justamente em perceber isso. Perceber que por trás de tanta autocrítica, tanta performance, tanta contenção, tanto medo de exposição, talvez exista uma parte sua que não está tentando te destruir, está tentando te proteger, do jeito errado, talvez, com custo alto demais, talvez, mas ainda assim tentando te proteger. Isso muda muita coisa, porque quando você enxerga a vergonha só como defeito, você se agride mais, mas quando você começa a ver que ela também foi uma defesa, uma adaptação, uma tentativa desesperada de preservar algum valor em você, a reação muda. Você para de olhar pra si mesmo com desprezo e começa talvez pela primeira vez a olhar com compreensão. Não no sentido de passar a mão na própria cabeça, mas no sentido de perceber que existe uma diferença enorme entre ser quebrado e ter aprendido a sobreviver quebrando partes de si. Talvez você não seja naturalmente travado, talvez não seja naturalmente frio, talvez não seja naturalmente difícil de amar, difícil de acessar, difícil de sentir. Talvez muita coisa em você tenha sido construída para evitar humilhação. Talvez o que você chama de personalidade seja em parte proteção. E talvez o primeiro passo para voltar a existir de verdade não seja se forçar a virar outra pessoa, seja começar a perceber quantas partes suas foram escondidas só para que você continuasse sendo tolerado. Porque a vergonha faz você acreditar que se alguém enxergar quem você é por inteiro, vai embora. Mas talvez a tragédia maior seja outra. Você ir embora de si mesmo antes que isso aconteça. E no fim, talvez esse seja o verdadeiro estrago da vergonha. Não é só fazer você se odiar, é fazer você abandonar a própria presença para continuar sendo aceito. E ninguém consegue viver muito tempo assim sem se perder. Se eu conseguir colocar em palavras algo que você já sentiu, mas ainda não tinha conseguido compreender, deixa o like e se inscreva no canal. O objetivo do canal é justamente trazer verdades desconfortáveis da nossa mente para que a gente possa ter consciência delas e poder agir de forma melhor. E se você sente que muitas vezes você se diminui para não ser rejeitado, o próximo vídeo que você precisa ver vai estar aparecendo aí na tela.